a lista 3, né, tinha exercício 5.7. Na verdade, o 5.7 exercício é só para fazer o 5.7a. O que esse fluxograma está falando? Era if com operação direta, tá? Né? Se você pegar cada um desses ifs aqui, ó, é um if sem else. Ó. Cara, aqui é um if sem else. Esse aqui é outro if sem else. Né? Esse aqui é outro if sem else. Então, se você olhar aqui, ó, nós temos aqui if, a condição do if, o que seria a parte verdadeira do if, e acabou. Ponto, não tem else. Aí você tem um outro if, né? Não. Vou pegar uma mudar de cor aqui. O outro if seria esse aqui. Certo? Esse é o segundo if. Certo? Aí você está vendo aqui, ó, if, a condição dele, a parte para fazer dele, e acabou, não tem else, certo? E, finalmente, o terceiro if, né? Você tem aqui, ó, esse aqui é o terceiro if, certo? Novamente, então você tem o if do terceiro if, a condição do terceiro if, o que é para fazer, e não tem else. E aqui, obviamente, o fundo branco ou preto está uma questão de você configurar lá no compilador, tá? Então aqui o que a gente tem aqui, está aqui o fundo preto aqui resolvendo de uma boa, um exemplo do exercício. Por um acaso eu coloquei, não era pedido na lista de exercícios, mas eu coloquei, por exemplo, o B. O B, se você olhar, esse primeiro cara aqui, ele é um if-else. Tá? Então esse primeiro, ele tem tudo, está dentro desse primeiro if. Ou seja, esse if daqui, ó, a condição dele está aqui, e ele é responsável por todo o conjunto. Tudo isso aqui está dentro dele. Tá? Agora, dentro dele, eu tenho um outro if, tá? E assim, debaixo do else dele, cadê? Esse else aqui, ó. Esse aqui também é um if else. Está dentro dele aqui, ó, tá? Então, debaixo, na parte do else do primeiro if, ó, eu tenho esse outro if aqui. E tem o else dele. Ok? Entenderam a ideia? Um está dentro do outro. Veja que quando eu tenho um dentro do outro, eu não preciso de if. No anterior, eu tinha quem? If, condição, faz. If, condição, eu tinha 3 ifs. Esse aqui eu tinha, bastaram 2 ifs e resolvia. Tá? Inclusive, nós temos é muito comum no exercício, onde fala assim, usar no máximo 2 ifs para resolver. Entenda-se, quando você encontra o enunciado, usar no máximo 2 ifs, eu estou falando que é para você fazer um gabarito que vai usar a estrutura if-else. Né? Ah, professor, mas e se eu fizer desse jeito quando você botar uma pergunta dessa? Eu vou descontar um pouquinho, porque eu estava impondo que eu não queria que você fizesse 3 ifs, mas 2 ifs, um dentro do outro. Ok? E aí, novamente, né, o exemplo que está aqui, a gente fez aqui no compilador online para vocês terem uma ideia. Tá? E a outra solução, na verdade, é a mesma coisa, né? Se você olhar aqui, esse primeiro carinha aqui, ó, esse primeiro if aqui, ó, a parte verdadeira dele é um novo if e a parte falsa é outra. Então, esse primeiro if aqui, ó, condição verdadeira dele, dentro da condição verdadeira tem esse if maior. E tem o else dele aqui para o resto. Então, esse if-else aqui é o maiorzão, está pegando todo mundo aqui, certo? E dentro dele eu tenho outro carinha, né? Então, quem é esse outro carinha? Vamos pegar, mudar de cor aqui. Eu tenho, na parte do verdadeiro dele, esse cara aqui, que é esse outro if aqui. Esse outro if tem esse else, né? A condição dele está aqui, quer dizer, essa é a condição dele, ou seja, tudo isso daqui está na parte verdadeira do primeiro if. Tá certo? Então, tudo isso aqui, ó, esse segundo if tem esse conjunto aqui. Tá? O primeiro if, o if maior tem todo mundo, o if menor tá só isso.
E aí, novamente, né, o fluxograma daqui, eu gerei aqui o código para vocês terem uma ideia. Exercício 5.9. Aqui é o seguinte, é muito comum, às vezes, eu colocar um algoritmo e pedir que você codifique em C++, tá? Então, isso é muito facinho, né? Quer dizer, praticamente é o português estruturado aqui. Então, esse código aqui, você tem ele aqui, traduzido aqui, tá? E, obviamente, você tem aqui uma série de simulações para você testar. Aí é o seguinte, presta atenção. Esse enunciado, eu estou fazendo aqui, eu quero o menor de 3 valores, né? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu tenho que fazer essa árvore lógica. E se em vez de 3 fossem 4, pessoal, como é que você resolvia isso? Né? Você ia ter que ter, basicamente, um comando de condição em cada linha aqui, tá? Onde ia ter o então e o senão. Você tem que ter um comando C aqui, onde tem o então e o senão. Você tem que ter um comando C aqui, com o então e o senão. E você tem que ter um comando C aqui, com o então e o senão. Só de aumentar uma variável, ou seja, aumentar o seu programa, tá? E se em vez de 4 fossem 5? Se em vez de 5 fossem 6? Essa árvore de decisão ia ficar uma coisa de louco, tá? Realmente, para cada condição a mais, ia ser algo que ia consumir um tempo danado seu, né? Eu me lembro, quando eu era aluno, e o professor botou essa decisão na sala, falou, quem fizer primeiro vai ganhar um ponto, né? Aquele suborno de nota que o professor faz para estimular o aluno a fazer. Eu peguei e fiz correndo, né? Agora eu quero com 5. Pô, não cabia na folha do caderno. Não cabia na folha do caderno, tá? Mas o professor falou, vocês entenderam. Então agora eu vou mostrar uma alternativa. Isso aqui é um livro antigo da gente aqui, né? Que eu fiz o gabarito na época para um exercício. Veja, muita gente pergunta, professor, o que é isso aqui? Ó? Isso aqui foi porque o deve ser mais colocava esse parâmetro e colocava isso aqui no final, tá? Só tirar isso aqui, tudo é a mesma coisa que vocês fazem hoje, tá? Mas o que eu queria chamar a atenção desse exercício é o seguinte. Além das 4 variáveis, eu queria uma variável de trabalho auxiliar. No caso aqui, no CELB queria o maior valor, né? O maior dos 4 valores, certo? Então, o que eu fiz? Eu li os 4 e eu digo o seguinte, olha, joga na variável máxima o primeiro. E aí eu vou um a um perguntando, o segundo é maior que o máximo? Se for, joga o segundo no máximo. Você não faz nada. Depois, o terceiro é maior que o máximo? Quem que está no máximo, pessoal? O A ou o B? Eu não sei, tá? Mas eu tenho certeza que o máximo que está nessa linha aqui é o maior entre o A e o B. Aí, se por um acaso o C for maior que o máximo, diz o seguinte, substitui. Se não for, deixa. Aí eu venho para o próximo comando. Quem que é maior? Quem que está na variável máxima? Eu não sei. Mas eu tenho certeza que ele é o maior entre o A, B e C. Então, com essa estrutura básica aqui, se eu quiser colocar aqui, sei lá, 50, né, daria um trabalho ficar escrevendo 50 linhas, mas ele resolve. Mas também não é problema, porque ontem nós vimos o comando de looping, né? Então, basta eu fazer um loop de 50 posições e varrer, ele vai colocar o maior valor. Tá? Então, veja como as soluções começam a combinar, né? Então, o objetivo de mostrar esse 5.9 com essa observação é mostrar que você tem algo mais, né? Agora já combinando o if com o comando de loop. O 5.20, a ideia básica, você imagina, vamos ver se eu vou conseguir rabiscar aqui, porque aí você imagina que você tem um eixo X, certo? E aí você tem um valor, no nosso caso aqui, menos 10, tá? Você tem um ponto aqui, menos 10, certo? Pessoal, como é que funciona? Está dizendo o seguinte, olha, em algum momento aqui, no primeiro bola fechada, né? Você tem uma primeira função, 1 em x. Depois você tem aí, estou chutando a posição, tá? Bola aberta, porque ó, bola fechada é o menor igual. Bola aberta é só o maior, tá?
você tem outra função. Tá? Tem função 2 aqui, tá? Então, o que acontece? Você tem, isso é o que a gente chama, essa região aqui, salvo engano, né? Isso aqui são os domínios, né? Isso aqui é o domínio da primeira função, tá? Qual que é o domínio da primeira função? É isso aqui. É o domínio da primeira função, certo? Tudo bem? E esse aqui é o domínio da segunda função. Né? Qual que é o domínio da segunda função? É do lado de cá. Ok? Então, o que acontece? Você tem os domínios e aí você tem a função em si, a imagem, a projeção. Né? Esse exercício eu fiz algumas soluções. Tá? Então, a primeira solução, o que eu estou fazendo? Eu estou usando um if para o primeiro caso, ele coloca, e eu estou usando else, mas eu podia fazer um if primeiro, if segundo, terceiro, certo? Agora, se você prestar atenção, ó, essa linha daqui, ó, é exatamente a mesma dessa linha daqui, né? Será que eu posso simplificar? Posso. Eu faço um if, veja, como eu tenho, aqui eu tenho dois comandos, por isso que eu abri e fechei chaves. Eu tenho dois comandos, por isso eu abri e fechei chaves. Quando você tem um comando só, você não precisa abrir e fechar chaves, não precisa de bloco. Então não tenho mais aqui, eu tenho a primeira situação, segundo. E o que acontece? Para os dois casos, eu estou usando, como eu tenho nos dois casos, eu deixei o comando fora do if. Você viu para os dois. Agora, o seguinte, o 5.22, tem um problema do domínio aqui, ó. Esse domínio, ele está dizendo, esse domínio aqui faz essa conta aqui. Certo? Tudo bem? Esse domínio faz essa conta. Esse domínio aqui, eu tenho essa resposta. Certo? Mas esse domínio aqui, ó, o que está dizendo? Ó? Não existe função definida. Tá? Está dizendo que não existe função definida. Está falando aqui, ó, e aqui, pessoal, isso aqui não existe. Ó. Ou seja, eu não tenho como botar aqui, que nem o exercício anterior, né? Eu não tenho como fazer uma única saída aqui, tá vendo? Eu vou ser obrigado a fazer que nem esse. Eu vou ter que ter um bloco para cada situação, tá? Porque vai ter uma que não existe resposta. Tá? Então, olha só, aqui não existe resposta, essa aqui, ó. Não existe função definida. Certo? Mas, né, nessas duas aqui, existe, eu estou usando o comando de novo, tá vendo aqui, ó? Eu fiz aqui a primeira condição, certo? E eu fiz a segunda condição, usei toda essa aqui. Ok? Só que se você prestar atenção, essas duas aqui, elas têm resposta, enquanto essa outra não tem. Então eu vou fazer, eu posso agrupar. Então essas duas aqui eu agrupei, que elas têm resposta. E eu estou agrupando aonde? No nosso exemplo aqui, eu agrupei aqui no else. Ó. Então o que eu fiz? O else, abri o bloco do else, certo? Fiz o cálculo delas e eu pude botar uma única resposta para eles aqui, porque dentro do bloco, esse cara atende essas duas.
né? E era o verdinho e o azul, né? Então, aqui, respectivamente, a ponta verdinha dentro, e o azul era o Elcio desse cara aqui, ó. Que é o azul, tá? Se você olhar em relação ao exercício anterior, né? E o que não tem resposta, né? Ele ficou na parte aqui, onde não tem resposta, ele ficou na parte do verdadeiro desse if que juntou os dois. Então eu botei aqui, ó, não tem resposta aqui, não existe solução. Esse aqui. Ah, olha só. Esse aqui, vão ter duas situações que não existem. Ele não existe aqui, ele não existe aqui, tá? E ele existe nas outras, certo? Então, só para a gente identificar, né? A primeira formulinha que é essa aqui, é essa amarelinha, certo? A segunda formulinha, eu vou botar com esse verdinho aqui. Esse verdinho aqui, certo? E a terceira formulinha é esse aqui, tá? É esse aqui. Só para a gente identificar, tá? Muito bem. Então, olha só. Esse último é essa condição. Esse verdinho é essa condição. Esse amarelo é essa condição aqui. E os dois que não existem, esse aqui e esse aqui, tá? Acontece que eu posso fazer o seguinte, eu posso agrupar esses dois, certo? E eu posso, por exemplo, agrupar esses outros em outro lugar, certo? Então o que eu fiz foi isso, ó. Os que têm resposta, eu botei aqui no else, aqui, ó. Esse bloco aqui, ó. É os que têm resposta. E eu até fiz um único cout aqui, porque ele está dentro do bloco. Se você olhar para trás, né? O amarelinho é esse aqui. Ele tem um bloco if else, tá? O verdinho é esse aqui. E veja que aqui eu não estou usando mais a condição complicada, eu vou explicar daqui a pouco. E o azulzinho é esse aqui. Tudo dentro do bloco do roxinho, certo? E aquele que não teve resposta, né? Essa. Olha só, estou usando agora. Ué, o módulo de 2, aqui, ó, a resposta vermelha. Ué, o que aconteceu, Edson? Você usou o módulo de 2 igual a zero? Pois é, ó. Quanto que é módulo de menos 2? 2. Quanto que é módulo de 2? 2. Então, se o módulo de x for 2, ele agrupou os dois aqui em cima. Tá? Então, aí tem a rabisqueira disso que eu acabei de falar para vocês. Tá bom? A outra alternativa, em vez de botar o módulo, era fazer usando o comando ou, né? Era fazer esse if aqui. Também serviria. Esse aqui é um exemplo, né,
de uma agência de turismo, que ela oferece viagem, né? Deixa eu botar uma amarelinha aqui, certo? E aí, o que que acontece, né? Quantidade de pessoas é uma variável, dias é outra variável. O que a gente quer saber é o desconto, mas não apenas o desconto, mas o preço, né? Então você informa, de acordo com a quantidade de pessoas, tá? O grupo, tal, quantidade de dias, os dias aqui, certo? Então você pede para ler. Ah, e além disso, você tem o preço da diária, né? Bom, preço da diária, quantidade de pessoas, né? Quantidade de dias da viagem, e você, o que você quer calcular, na verdade, é o preço. Só que esse preço tem o desconto conforme essa tabela aqui, tá? Eu não digitei aqui, nesse eu não digitei, mas poderia digitar. Basicamente, o que que acontece, né? As variáveis você pergunta, né? Quantas pessoas tem? Aí você tem aqui você tem 5, aqui você tem entre 6 e 10, e aqui você tem maior que 10, certo? Tudo bem? Então, o que que a gente faz aí? Né? Nós temos aqui quantidade de pessoas, quantidade de dias e o preço unitário se não tiver desconto nenhum. Ou seja, esse preço aqui, na diária, é considerando 0%. Tá? Aí ele verifica, a quantidade de pessoas é menor que 5? Se for sim, você está nessas duas primeiras categorias aqui. Ó. Então, aqui menor que 5 é essas duas primeiras linhas aqui, certo? Aí, se for menor que 5 e a quantidade de dias menor ou igual a 5, né? É esse primeiro desconto aqui, ó, é o 0%, tá? Agora, se falar que não é menor que 5, ele vai cair no 5%. Aí é esse desconto aqui. Agora, presta atenção. Como eu já peguei quem é menor que 5, né? Eu tenho que verificar agora quais são menores que 10. Né? Porque se não for menor que 10, é o que sobra, acima de 10. Menor que 10, o que que nós temos aqui? Nós temos aqueles que são menores que 10 pessoas, menor ou igual a 10 pessoas, porém, até 5 dias, e aí se dá 10% de desconto. E vai ser esse cara aqui, ó, com 10%. Certo? Se não, o que vai acontecer? Acabando as coisas aqui, né? O que sobrar desses dois é os 15%. É escuro pra caramba. É esse aqui. Certo? Agora, se ele não caiu nesse primeiro if, se ele não caiu no else com esse primeiro if, o que sobrou desse aqui é o último, né? Eu vou botar essa cor vermelha aqui. Tá? Então, o que sobrou, se não caiu aqui, seria acima de 10 pessoas. E aí o desconto é 20%. Então, é o que sobrou, então 20%. Ok, pessoal? Esse é o raciocínio. Eu não codifiquei esse aí, tá? Na mesma pegada tem o 536. Depois tem o 537. Tem uma pequena diferença de um para o outro. Aí nós temos aqui o 560. O 560 é um exercício em equações em incógnitas, tá? Se você parar para analisar, esse sisteminha de equações em incógnitas, ele é, na verdade, uma multiplicação matricial. A matriz dos coeficientes vezes a matriz das incógnitas igual a matriz resultado. E se você parar para analisar, o determinante que é calculado aqui, ó, ele é esse aqui. Certo?
Agora, como é que ele calcula o determinante de x e y? Ele literalmente, o determinante de x, literalmente, ele substitui essa coluna aqui, ó, por esse aqui, né? Então você imagina, você pega esse cara aqui e põe aqui, ó, a primeira coluna. E aí você vai fazer a continha e esse aqui é o determinante de x, certo? Ou seja, C vezes E menos B vezes menos B vezes F, tá? O determinante de Y, ele literalmente substitui esses dois aqui. Então é como se você pegasse esse cara aqui e jogasse nessa coluna aqui. E aí você vai ter, né, aqui embaixo, né? A vezes F menos C vezes D, tá? Então essa é a brincadeira. E aí o que que acontece? Se eu pegar o determinante de Y e dividir pelo determinante principal, eu vou achar o Y. Da mesma forma, se pegar o determinante de x e dividir pelo determinante principal, eu vou ter x. E isso tem uma situação, né? Se o delta for igual, se os três forem igual a zero, infinitas soluções. Se o delta, o amarelinho, for zero e os outros não existe solução. Agora, se o delta for diferente de zero, você tem uma única solução, tá? E essa regra vale para N equações de incógnitas. Então, vocês vão aprender isso em cálculo numérico. Mas você sabe o que mais me deixou intrigado, né? É que isso tem uma interpretação gráfica também. Se você pensar, por exemplo, se você imaginar, então, por exemplo, imagine que eu tenho x e y, certo? Agora, usando aqui como referência o nosso desenho, a equação de x, por exemplo, vamos imaginar que essa aqui, eu vou chamar de uma reta vermelha, tá? E isso aqui é uma equação da reta. E essa aqui eu vou chamar da retinha roxa aqui. Então, o que que acontece? Se você vier aqui, então, a reta vermelha está fazendo esse caminho aqui. E a reta roxa, não. E a reta roxa está fazendo, por exemplo, esse caminho aqui. O que que aconteceu, pessoal? Não existe aqui uma interseção entre eles? Existe aqui uma interseção? Essa interseção, não sei se vocês sabem, essas coisas que eu usei, o azulzinho era o X e o verde era o Y, né? Essa linha aqui define o X. E essa linha aqui define o Y. Tá? Então a interseção das retas é, na verdade, a resposta aqui.